Todo arquétipo tem um lado obscuro. A primeira coisa obscura em arquétipos é você utilizar símbolo sem conhecer o verdadeiro significado. E a coruja também tem seu lado obscuro. Eu falei no vídeo passado sobre arquétipos, falei sobre o lado obscuro da borboleta, e hoje nós vamos falar sobre a coruja e seus problemas em utilizar não só a coruja, mas arquétipos. Também quero esclarecer para vocês as dificuldades que vocês podem encontrar em utilizar arquétipos. Poucos canais vão te passar essas informações, a maioria vai passar para vocês, mas sempre de forma em que você pague alguma coisa pelo conhecimento. E eu vou tentar falar de forma simples, pois os estudos de arquétipos são complexos, envolvem uma tradição antiga, envolvem também os conhecimentos de Jung, e toda essa mistura acaba culminando numa vida prática no que você pode estar utilizando. Recebi várias perguntas de pessoas que eu tenho acompanhado ao longo de todos os meus anos de estudo. As pessoas relatam através dos comentários do YouTube as dificuldades que encontram com os arquétipos. A águia tem a ver, às vezes, com uma indiferença com outras pessoas, um excesso de raiva. O tigre, às vezes, tem agressividade. A coruja, muitas vezes, tem insônia. Muitas pessoas me relatam que, ao passar a utilizar a coruja, passaram a sentir falta de sono. E eu vou explicar o porquê que existe esse lado obscuro e como você pode mediar tudo isso. Muito bem. A maioria me conhece, mas se você caiu de paraquedas neste vídeo aqui, meu nome é Carlos, eu sou um pesquisador de símbolos e arquétipos, né? E revolução interior, né? Eu desenvolvi essa escola de poder pessoal para que as pessoas deixem de ser medianas e possam, por si mesmas, da onde estão, começar a transformar as suas vidas. Mas para isso, deixa eu explicar. Os meus alunos antigos já sabem, mas eu sempre repito que é para você compreender. Arquétipo. Arqueo. Vem daquela palavra antiga, né? Arqueologia, né? Então tem aquela coisa de coisas antigas, formas antigas, né? E tipo tem a ver justamente com aquilo que a gente fala, né? Que é o molde, né? Aquela forma, né? Então podemos dizer que é uma forma antiga, uma forma que precede todas as outras. Então quando você ouvir a palavra arquétipo, você vai entender. Porém, essas formas, elas vêm com o passar do tempo, se fixando em nosso subconsciente, e é bem provável, segundo Jung, que isso passe de pai para filho. Então, a gente não sabe exatamente como que funciona esse mecanismo cerebral, isso eu ainda estudo, né? A neurociência já avançou bastante, né, na questão, num dos vídeos eu comento sobre isso, né, sobre o efeito interno e o externo, né, que é o tocável, o intocável se torna tocável e aquilo que tocamos se torna intocável dentro de nossa mente, que é a questão do símbolo, por exemplo. Então, quando nós observamos um símbolo, ele tem um efeito imediato em nosso cérebro, nas nossas terminações nervosas. Aquilo provoca uma evolução dentro de nós e sai como uma forma de comportamento no dia a dia. Então, dizer que o arquétipo não é uma coisa séria é muito complicado. Eu sempre recomendo. Estude meus vídeos, ouça bastante, observe a minha própria evolução nos vídeos e pensamentos, assista mais de um, que até você ajuda o canal, para você compreender um pouco mais, né? Porque eu tenho visto muita gente ensinando sobre arquétipo, falando sobre arquétipo, porque chama atenção, é um assunto interessante na internet, então acaba tendo visualização. E essa fase aí, eu, graças a Deus, já passei há muito tempo, e é por isso que eu falo para as pessoas, olha, é coisa séria. É coisa séria porque ao mesmo tempo que vai te dar um up, também vai trazer aquela consequência ou reação que qualquer arquétipo promove. No caso da coruja, podemos dizer assim, você pode adquirir mais conhecimento ao eleger um símbolo de conhecimento. Um exemplo clássico é esse agora. Olhe para esta imagem. Olhe por alguns instantes para esta imagem.
você vai perceber que quanto mais tempo você começa a olhar para a imagem, mais detalhe você consegue absorver. E isso é aquilo que a gente chama de ligação do arquétipo, ou seja, à medida que você se fixa ao arquétipo, ele vai, de certa forma, penetrando algo, ligando questões mentais que vão te trazer uma memória desse inconsciente coletivo que Jung fala. Então, quando a gente olha para a imagem, como a gente está olhando agora, a gente pode perceber como aquilo vai mexendo com a gente. Chega uma hora que eu sempre digo, qual a melhor forma de usar os arquétipos? É olhando fixamente por pelo menos 1 minuto e meio. Ou seja, que é aquela história que precisa de um tempo para você fixar alguma coisa, né? Existe um conhecimento que é assim, se você ficar assistindo um filme por 40 minutos, você muda seu padrão vibratório para o dia inteiro. Ou seja, por isso que a gente recomenda a uma pessoa antes de dormir não assistir filmes de terror, por exemplo. Porque você muda seu padrão vibratório e você não volta com aquilo tão rápido. Ou seja, aquilo fica em você, manipulando, modificando o seu comportamento através daquela vibração que você está sentindo. Ou seja, não é uma coisa natural e nem tranquila. Assim como os arquétipos que você vai utilizar, também deve ser uma coisa tranquila e, vamos dizer assim, você tem que ir se acostumando a utilizar estes sinais, estes símbolos no dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que vai estudar para um concurso público, ela quer utilizar a coruja. Eu sempre digo, olha, na frente da escrivaninha, da mesa onde você estuda, coloque um quadro de coruja ali, né, tal. E assim como você viu essa imagem provocando, da mesma forma o que acontece. No estudo, a gente costuma sentir sonolência, cansaço mental, né? E a coruja, ela tem uma qualidade muito importante, que é a vigília noturna, vigília de caça. Esse termo você não vai ouvir em outros canais. A vigília de caça é aquilo que é a mesma vigília que os yogis, que os grandes mestres de meditação têm. Eles têm a capacidade de ficar imóvel e não dormir, e ao mesmo tempo conseguir ficar aquilo que eles falam em vigília, né? Poucas pessoas conseguem esse estado mental, mas os grandes mestres e meditadores conhecem. A maioria das pessoas conseguem um pouco desse estado. E o arquétipo da coruja, ele simbolicamente representa toda essa carga emocional. É um excelente caçador noturno. Para os índios, a coruja simboliza a águia noturna. Nenhum desses outros animais, rapina, que você ouviu falar, nenhum deles é como a coruja. Olha que interessante. Se você for estudar a águia, o falcão peregrino, né, o carcará, nenhum deles caça à noite, porque eles não têm essa visão que a coruja tem, né? E outra, nenhum deles vira a cabeça a 360 graus. Já cansei de falar aqui nos vídeos da coruja que eu tenho aqui no canal. E a gente, lógico, longe de concluir o assunto é bem extenso. Mas a parte negativa é que às vezes para algumas pessoas, não é para todas, né, esse lado obscuro acontece. Da pessoa não conseguir, às vezes, dormir à noite. E se isso acontecer, Carlos, o que eu faço? Simples, retire o símbolo ou troque a cor do símbolo. De repente, aquela coruja não é a ideal para você. Troque por uma coruja branca, por exemplo, voando sobre a neve. Há quadros lindíssimos na internet que você pode comprar a impressão e imprimir esses quadros. Vale a pena, eu sempre digo assim, quando você investe num arquétipo, você compra algo que te faça bem e que cause admiração em primeiro lugar. Você tem que buscar a imagem que causa admiração, porque é dessa admiração que vai ter um acesso maior no seu processo cerebral, porque vem de um gosto, de você gostar daquilo que você está vendo, de você... E os índios, os xamãs, né, americanos, sempre falam assim, observe, se você decide optar por um arquétipo como a coruja, observe, assista documentários, vá a fundo, estude sobre aquele simbolismo daquele animal e vá tentando implantar aquilo na sua vida diária. Então, por exemplo, a coruja, ela é estudiosa no sentido da caça, né?
o seu ninho, o seu comportamento é sigiloso. Geralmente ela despista esse retorno para o ninho para proteger os filhotes. Vamos supor, geralmente esses animais, eles vão defecar em outro lugar. Eles não defecam próximo do ninho, para que justamente um caçador não cheire isso. Então a coruja, ela tem um aspecto do sigilo, né? Ela é muito sigilosa, né? Então ela é aquela coisa assim do tipo, é difícil de você estudar o comportamento. E a presa, ela se utiliza desse sigilo justamente para se ocultar, justamente se camuflar e aí poder caçar melhor, né? Então eu me lembro que muitos anos atrás eu estava à noite parado e de repente aconteceu uma coisa super interessante. Veio uma coruja enorme voando e pousou num muro do lado que eu tava assim. E eu quando eu vi assim, que eu senti aquele vulto enorme parando do meu lado, eu quase nem me mexi, né? Eu só virei os olhos e vi aquela linda coruja enorme, branca. E eu vi aquilo e eu tava num lugar mais alto, né? E ela veio, parou em cima do muro e lá embaixo tinha um restaurante que tinha uma lata de lixo. E do lado de fora da lata de lixo tinha ratos, assim, ratos enormes. E eu fiquei observando aquilo, né? E ela virou aquela grande cabeça pro meu lado, aqueles olhos escuros à noite, né? E assim, a única coisa que eu vi era pela luz do poste. Eu vi aquela coruja enorme. E assim, nossa, naquele momento eu me arrepiei inteiro, né? Tipo, foi que coisa mais magnífica, incrível. Bom, em dado momento, do jeito que ela veio, ela também pulou do muro e começou a planar. Não nem bateu a asa. Ela simplesmente aproveitou a altura para planar. E ela saiu do muro sem fazer um som sequer. Olha que sigilo. Ela saiu voando em silêncio. E ela foi planando, sem bater asa, até o latão de lixo. Chegando lá, ela com as duas garras, ela agarrou o rato, que era grande. E aí ela saiu, como ela era uma coruja muito grande, né? Foi incrível. Aí ela saiu batendo as asas. E o rato berrava de dor, né? Os outros ratos fugiram na mesma hora, né? E eu saiu gritando de dor assim, e ela foi apertando o rato enquanto ela decolava novamente. Então aquilo foi bem significativo. Eu sempre digo para as pessoas, se você escolhe um arquétipo, procure ver esse arquétipo de perto, seja hoje num zoológico, seja onde for, aonde os documentários na internet tem muito documentário, né? Você escolheu o puma, vai estudar sobre o puma, como ele age nas montanhas, como ele caça, qual é o momento, como ele fica nos momentos em que ele não caça, sabe? Estude o seu arquétipo. E você vai ver que ele tem sempre muitas qualidades, muitas. Porém, todos eles vai ter o lado sombra. Assim como nós humanos também temos nossas sombras. Assim como você que me ouve tem suas sombras. E isso é uma coisa muito normal. Serenidade profunda em seu coração. Espero que você tenha gostado. Assista mais um vídeo aí no final, que você ajuda o canal, né? Deixa seu like, comenta, porque tudo isso é importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Muita paz, uma boa semana para vocês.